Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem? Comigo, tudo bem? Para mim, uma satisfação estar aqui mais uma vez para interagir e compartilhar. Único objetivo: elevar a autoestima. Quero convidá-lo a participar comigo de uma reflexão baseado no livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1. O livro de Juízes, que se encontra na mini biblioteca chamada de Bíblia Sagrada, composta de 66 livros. O livro de Juízes, que é o 7º livro de toda a Bíblia. O tema de nossa reflexão é Jefté, o filho de uma prostituta. O senhor Gileade, pai de Jefté, foi um homem líder na sua época, um homem respeitado na sua região, um homem da alta sociedade, um homem de princípio, um homem íntegro, um homem de bom coração, um homem de caráter e honesto. Pai de família, tinha filhos, tinha uma esposa. Recebeu ele a homenagem. O nome do senhor Gileade era o mesmo nome dado ao seu território, Gileade. O tempo se passou, mas como nada nessa vida é para sempre, a esposa do senhor Gileade morreu. Consequentemente, o senhor Gileade teve uma relação com uma mulher cananeia, uma prostituta. Dessa relação gerou-se um menino. Sabendo o senhor Gileade da gestação, acompanhou até o fim. Nascendo o menino, o senhor Gileade, sendo um homem justo, não pensou duas vezes. Pegou o menino para si e levou para o convívio familiar. Porém, os meio-irmãos de Jefté não aceitavam como irmão e não o reconhecia como membro da família. O objetivo dos meios-irmãos de Jefté era expulsá-lo de casa. Mas não podiam, pois Jefté tinha no pai, o senhor Gileade, um grande protetor que o amava. Os dias de Jefté naquela casa foi de muita humilhação, menosprezado, desprezado e vítima de preconceito pelos seus meios-irmãos e os seus contemporâneos. Aonde Jefté passava, alguém o apontava e dizia: não é aquele o filho de uma prostituta? Outros diziam: é realmente, aquele não tem futuro algum. O tempo se passou, mas como nada nessa vida é para sempre, o senhor Gileade morreu. Está escrito no livro de Salmos 89 e o versículo de 48: qual homem a que viva e não veja a morte? No livro de Hebreus, capítulo de número 9 e o versículo de número 27, está registrado: e aos homens está ordenado morrer. Todos hão de experimentar a morte um dia. O tempo se passou, os irmãos acharam por bem e decidiram expulsar a Jefté
de casa. Chamaram a Jefité e disseram: Jefité, tu és filho de uma prostituta. Tu és filho de outra mulher. Não irás herdar conosco na casa de nosso pai. Vá embora, suma de nossas vistas. Jefité era um jovem de 17 anos nessa época. Não tinha muita sabedoria e nem muito conhecimento da lei do seu povo. O direito que a lei o dava e o atribuía. Também um jovem de bom coração, um jovem íntegro, de princípio e de bom caráter. E acima de tudo, pacífico. Então disse Jefité: não vamos brigar por causa de herança, eu irei embora. E seguiu para Tobi. Mas lá em Tobi, a fama de Jefité correu por toda a cidade circunvizinhas. Todos os países circunvizinhos ouviam falar do grande guerreiro valoroso chamado Jefité. Filho de uma prostituta, porém gerado pelo líder Gileade. Homens errantes, homens levianos que não tinham onde morar, pessoas carentes, iam a Jefité para o acompanhar, porque via em Jefité um homem de caráter, um homem honesto, um homem de coração bom e um líder nato. Um dia os homens viram que Jefité se destacava entre eles. Então, todos ali reconheceram Jefité como líder. O tempo passou. Uma nação inimiga de Israel se uniram para guerrear contra Israel, os amonitas. Os líderes de Gileade, os anciões fizeram reuniões para decidir qual seria a estratégia de guerra. Mas perceberam que entre eles não tinha um líder nato à altura para liderar o exército contra os amonitas. Então lembraram eles do jovem Jefité, que era humilhado, que era menosprezado, que era várias vezes chamado de filho de prostituta de forma pejorativa. Lembraram do jovem Jefité, que foi expulso de casa pelos seus irmãos e expulso da vila pelos seus contemporâneos. Então decidiram: vamos enviar mensageiro a Tobi. Vamos buscar a Jefité para liderar o nosso exército. Enviaram o mensageiro. Quando chegaram diante de Jefité, já chegaram bajulando: ó grande Jefité, ó grande guerreiro Jefité, venha conosco até Gileade, lidere o nosso exército em uma guerra contra os amonitas. Jefité, por sua vez, olhou para os mensageiros e disse: mas não são vós que me expulsou da casa de meu pai, da terra onde eu nasci? Não são vós que me humilhou, que me menosprezou e várias vezes de forma pejorativa me apontaram dizendo que eu era filho de prostituta? Quantas vezes disseram que eu não tinha futuro nenhum na vida, que eu não ia chegar a lugar nenhum? Agora que está em apuro, em aperto, vieste me buscar para liderar exército de Israel contra os amonitas? Responderam os mensageiros: sim, mas venha liderar o exército contra os amonitas. E há de ser que colocaremos e reconheceremos a ti como nosso líder maior de toda a nação. Jefité poderia ter deixado o ressentimento entrar no seu coração e permanecer. Jefité poderia ter deixado o orgulho entrar no coração e permanecer.
Jefité poderia ter deixado o ego entrar no coração, a mágoa. Porém, Jefité era um homem valoroso. Ele possuía valores, tinha um coração bom, tinha caráter, era honesto, tinha princípio. No coração de Jefité não cabia esse tipo de sentimento mesquinho. Então, Jefité, ele aceitou voltar para Gileade e liderar o exército contra os amonitas. Porém, Jefité era um homem bom e um homem de caráter. E quem tem caráter tem gratidão. Olhou para aqueles que o acompanhavam há muito tempo. Então disse: eu irei guerrear, liderar o exército. Mas todo esse que está comigo não vai permanecer em Tobi, vai comigo para Gileade. São meus parceiros e eu não abandono meus parceiros, meus amigos. Não dou as costas para os meus amigos. Então foi para Gileade Jefité, todos seus amigos, o bando, e liderou o exército contra os amonitas. Venceu os amonitas. Hoje o nome de Jefité se encontra nos anais da história. O 8º, 9º juiz de Israel. Liderou durante 6 anos. Foi um bom líder, fiel e obediente ao Deus de Abraão até o dia da sua morte. Não importa a origem, não importa a genealogia, o nível social, nem o grau de escolaridade. Não importa quem seja pobre, seja rico, seja sábio, seja ignorante, seja missivista, seja erudito ou poliglota, ou seja, o analfabeto. Os céus, o universo, o Criador do universo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, conta conosco, conta com a gente. Para fazer a diferença de forma positiva, o tempo é este. O dia da manhã não nos pertence. Podemos estar vivo daqui a 1 hora. Podemos também morrer. Não sabemos se amanhã estaremos vivos. Não sei se estarei vivo daqui a 1 hora ou se amanhã é o dia da minha morte. O tempo, o momento é este de fazer a diferença de forma positiva. Às vezes não é os grandes dessa nação que são escolhidos pelos céus, por Deus, pelo Criador, pelo universo. Às vezes não são os poliglotas, missivistas e eruditos. Às vezes são aqueles que são menosprezados. São aqueles que ninguém dá nada por ele ou por ela. São aqueles que alguém olha e diz: esse não tem futuro. Às vezes, os céus, o Criador, escolhe aquele que não sabe escrever o nome para fazer a diferença de forma positiva. Todos diante do universo, diante do Criador, são iguais. Como não lembrar de Davi? Um simples pastor de ovelha, menosprezado e desprezado pelos seus irmãos, esquecido pelo seu próprio pai. Mas foi esse menino Davi, que ninguém dava nada por ele, com uma aparentemente insignificante funda, supostamente significante, porém foi com essa funda e uma pedrinha que Davi tirou a afronta de sobre o seu povo, cravando essa pedra na testa do gigante Golias e libertando o seu povo da afronta. Como não lembrar de Abraão,
filho de Terá, nascido na região de Uz dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, aonde hoje é o Iraque. Abraão, filho de uma família idólatra. O pai de Abraão tinha uma fábrica de ídolos. Fabricava boneco de barro com intenção que os outros, os seus contemporâneos, o adorassem como Deus. Porém, o universo, o Criador do universo, contava com Abraão. Hoje, o nome de Abraão está nos anais da história como pai de todas as nações na fé. Todas as nações, religião e crença reconhecem Abraão como homem de fé, como pai na fé. Às vezes são aqueles que são discriminados, aqueles que ninguém dá nada por ele. Às vezes, pessoas se sentem desapreciadas por tudo, por todos, porque se consideram feios, sem aparência e desprovidos de bens. Mas às vezes é esse que o Criador conta. Jefté, o filho de prostituta, porém gerado pelo Senhor Gileade, tornou-se os céus, o Criador o escolheu como um juiz, o 8º juiz de Israel. Sejamos um Jefté. Vamos fazer a diferença. O tempo é este. Obrigado a todos. Meu nome, Luiz Carlos, o canal Bahia Atividades. Tchau, pessoal.